Fala galerinha do canal FM+, com vocês, Manu Lessa de Física, para mais uma aulinha, hoje dando continuidade a ondas, em particular, fenômenos ondulatórios. Já vimos a parte primeira de ondas, que falava de equação da velocidade de uma onda, vimos a segunda parte, que começou aí fenômenos ondulatórios, falamos de reflexão de ondas. Hoje a gente vai trabalhar refração de ondas, que é um assunto muito importante e você não pode perder. Não sai daí, só vou rodar a vinheta e já volto. O que será esse fenômeno chamado de refração de uma onda qualquer? Nós já vimos aqui no canal FM+, refração da luz. Refração da luz. Se você não viu essa aula, pode procurar aí no canal. O link está aqui na descrição. Dá uma assistida lá que vale a pena. É um assunto muito cotado em vestibular. Agora, falando de refração de uma onda qualquer. Quando que uma onda qualquer sofre refração? A onda vai sofrer refração quando ela mudar de um meio para o outro, passar de um meio 1 para um meio 2, diferentes entre si. Olha lá, já separei para você meio 1 do lado esquerdo, meio 2 do lado direito e aquela linha em vermelho significando exatamente a superfície de separação dos dois meios. Imagine que uma ondinha qualquer venha se propagando com velocidade V1 no meio 1. Quando ela passa para o meio 2, o que vai acontecer com ela? Normalmente muda a velocidade, normalmente muda o comprimento de onda, para! A frequência da onda não muda. A frequência da onda permanece constante. Então volta tudo. Estamos falando do fenômeno da refração, que é a mudança de um meio para o outro, diferentes entre si. O que acontece quando uma onda muda de um meio para o outro? Muda a velocidade, muda o comprimento de onda, porém, ponto principal da nossa aula, preste atenção, a frequência da onda não muda. A frequência da onda permanece constante, porque a frequência da onda depende apenas da fonte que gerou a onda e não depende do meio de propagação. Esse é o ponto principal da nossa aula de hoje. E já tem questão, não saia daí, olha lá. Questão da UERJ, como diz Fábio Costa. Essa questãozinha diz o seguinte: uma onda eletromagnética passa de um meio para outro, cada qual com um índice de refração distinto, ou seja, ele está querendo dizer que os meios são diferentes. Nesse caso, ocorre necessariamente a alteração da seguinte característica da onda. Período de oscilação. Meu amor, não muda período. Por quê? Eu sei que existe uma relação entre período e frequência. O período é o inverso da frequência. E em verdade vos digo que se a frequência permanece constante, o período também vai permanecer constante. A direção de propagação não necessariamente muda a direção da propagação. Eu vou te dar um exemplo básico, que é a refração da luz. Imagine a luz passando de um meio 1 para um meio 2. Porém, esse raio luminoso incide aqui, ó, perpendicularmente a superfície de separação dos dois meios. É o único caso em que não há mudança na direção de propagação. No meu caso até houve, porque eu não sei desenhar direito. Mas não há mudança na direção de propagação. Essa mudança na direção de propagação só vai existir quando houver uma incidência oblíqua, inclinadinha. Aí sim, a luz, a ondinha, pode sofrer uma mudança na direção de propagação. Olha lá, letra C. Frequência de oscilação. Nós já vimos que a frequência não muda. A frequência permanece constante. E por último, velocidade de propagação. Aí sim. Aliás, um dos pontos marcantes da refração é a mudança na velocidade de propagação. E é isso que eu vou marcar. Maravilha! Então, olha lá, preste atenção. Imagine a refração de ondas eletromagnéticas. Só para a gente começar a trabalhar. Até porque você já está familiarizado com refração da luz, porque você já parou esse vídeo e assistiu a aula de refração da luz aí no canal, aqui no canal com a gente.
Preste atenção. Imagine um raio luminoso passando, por exemplo, de um meio 1 para um meio 2 em uma incidência oblíqua, uma incidência inclinadinha. Aqui eu tenho uma reta imaginária chamada de reta normal. Para que serve essa reta normal? Para indicar aqui um ângulo importantíssimo, um ângulo chamado de ângulo de incidência. E, naturalmente, um outro ângulo chamado de ângulo de refração. Aqui eu estou percebendo que o raio luminoso, ao passar de um meio 1 para o meio 2, está se aproximando da reta normal. O ângulo está diminuindo. Quando o ângulo diminui, obrigatoriamente a velocidade de propagação também vai diminuir. Então aqui está ocorrendo o fenômeno da refração, a luz está mudando de meio, a onda está mudando de meio. Nesse caso, o ângulo com a normal está diminuindo, obrigatoriamente a velocidade também vai diminuir. Eu vou pegar um outro caso. Vou pegar um caso em que uma onda qualquer luminosa passa de um meio 3 para o meio 2. Tinha que ser meio 4, mas não coube ali. Deixei meio 2 mesmo. Está mudando do meio 3 para o meio 2. E agora eu estou percebendo que esta reta normal está me marcando dois ângulos, ângulos I e R, só que dessa vez o ângulo R está aumentando. E eu te garanto a você que a velocidade de propagação da onda também vai aumentar quando passa do meio 3 para o meio 2. Então existe uma relação direta entre velocidade e ângulo. Ângulo diminuiu, velocidade diminuiu. Ângulo aumentou, velocidade aumentou. E quem prova isso? Quem fala disso para você? O meu amigo, chamado de Snell. Lembra da lei de Snell? Existe a lei de Snell completinha para você, lá na aula de refração da luz. Diz a lenda que V1 sobre V2, que são velocidades de propagação nos meios 1 e 2, isso é igual a lambda 1 sobre lambda 2, que são os comprimentos de onda da onda no meio 1 e no meio 2. Isso é igual a seno de I sobre seno de R. Essa equação aqui é a equação de Snell. Ela não está completaça, porque ela não está falando de índice de refração. O índice de refração eu uso no caso particular de ondas eletromagnéticas. E a minha intenção nessa aula é generalizar para todas as ondas. Para todas as ondas vale a relação de Snell. Quê? Como? O que foi? Ah, de onde eu tirei que V1 sobre V2 é igual a lambda 1 sobre lambda 2? Eu tirei da equação básica. Velocidade é igual a lambda vezes F. Então, por exemplo, a velocidade V1 seria lambda 1 vezes F. E a velocidade V2 seria lambda 2 vezes F. Por que eu não coloquei F1 e F2? Justamente porque essa bendita frequência permanece constante. Não há necessidade de fazer a distinção entre elas. Se eu dividir uma pela outra, no método chamado voodoo, ficamos com V1 sobre V2 é igual a lambda 1 sobre lambda 2. Por quê, tio? Justamente porque a frequência, que é a mesma, vai rodar, vai simplificar. Ok? Tudo bem? Então, essa relação entre as velocidades e os comprimentos de onda vem do fato de que a frequência permanece constante. O seno eu não vou demonstrar. O seno é bom que você dê uma olhada na aula de refração luminosa. Beleza? Vamos ver como que isso se aplica. Não vamos ver ainda como que isso se aplica. Você é bom de matemática. Você sabe proporcionalidade, que tio Fábio Costa já ensinou nas aulas dele de matemática. Você vai reparar que o que eu acabei de falar aqui, ângulo diminuindo e velocidade diminuindo. Olha lá, seno de R e a velocidade são grandezas diretamente proporcionais. Se o ângulo diminui, o seno diminui. Se o seno diminui, a velocidade também vai diminuir. São grandezas diretamente proporcionais. Tudo bem? Agora sim, a aplicação disso. Primeira questãozita, questão de número 2. Primeira questão falando da equação de Snell. Olha só. Uma onda de radio se propaga no vácuo.
sua frequência e seu comprimento de onda valem, respectivamente, 50 MHz, não há necessidade, mas vale a tradução. 50 vezes 10 elevado a sexta Hz. Eu não vou usar isso, mas é só para você lembrar que o mega é 10 elevado a sexta. E 6 metros é o comprimento de onda. A velocidade dessa onda na água vale 2,25, 10 elevado a oitava metros por segundo. Então, podemos afirmar que na água, sua frequência e seu comprimento de onda valerão, respectivamente, amor da minha vida. Eu já matei a questão. Por quê? Porque eu sei que a frequência, tanto no vácuo quanto na água, vai ter o mesmo valor. Se ela vale 50 MHz lá no vácuo, ela vai valer 50 MHz na água. Matei. Letra E de Emanuel, de Manu Lessa. Mas você não ficou satisfeito, né? Você não sabe como que eu cheguei ao valor 4,5 para o comprimento de onda, né? Então, olha só. Vamos aplicar a equação. V1 sobre V2 é igual a lambda 1 sobre lambda 2, que é igual a seno de I sobre seno de R. Eu não vou aproveitar isso aqui. Isso aqui está falando de ângulo e a questão não fala de ângulo. Quem é o meu meio uno? É o vácuo. O que eu sei em relação ao vácuo? Eu sei que a frequência é de 50 MHz. Eu sei que o comprimento de onda vale 6 metros. Então, olha lá. O comprimento de onda, lambda 1, é igual a 6 metros. Amor de minha vida, com frequência e com comprimento de onda, eu descubro a velocidade de propagação da luz ou dessa onda no vácuo. Porque V é igual a lambda vezes F. A velocidade V1, então, vai ser lambda 6 vezes a frequência, 50 mega, 50 vezes 10 a sexta. 6 vezes 50 dá 300. Então, aqui, a velocidade V1 vai ser 300 vezes 10 elevado a sexta. Ou a velocidade V1 é igual a 3 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. Fala a verdade. Você já sabia desse valor, né? 3 10 a oitava é a constante C, velocidade de propagação da luz no vácuo. Então, o meio 1 está aqui. Está faltando espaço. Eu vou falar do meio 2 aqui. No meio 2, o que eu sei? É a água. E na água, quanto vale a velocidade? A velocidade 2 é de 2,25 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. Então, preste atenção. Nessa equação, eu já tenho a velocidade V1, 3, 10 elevado a oitava. Eu já tenho a velocidade V2, 2,25 vezes 10 a oitava. O comprimento de onda no primeiro meio, 6 metros, está aqui, ó, 6. E o comprimento de onda no segundo meio é lambda 2, que eu quero descobrir. Você já está prontinho para fazer isso aqui, né? Ó, toma, toma. E aí eu vou multiplicar cruzadinho. Mentira! Antes de multiplicar cruzadinho, eu vou simplificar isso aqui, ó. 2. Agora sim, vou multiplicar cruzado. O lambda 2 vai ser igual a 2,25 que multiplica 2. 2,25 que multiplica 2, fala tu, quanto é? Fala pro tio. Isso aqui vai dar 4,5 metros. O comprimento de onda dessa onda no segundo meio, que é a água, vale 4,5. Ok? Tem mais, tem mais, tem mais? Acho que tem. Vamos ver. Questão do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Fala o seguinte. Uma onda acústica, som, plana de 6 kHz. 6 kHz é a frequência. A frequência é de 6 vezes 10 elevado ao cubo Hz. Não sei se vou usar. Na última questão eu falei que eu não ia usar mega. Não ia usar o 10 a sexta. E acabei usando para provar a resposta apenas. Tá? Aqui ele fala que são 6 kHz. Eu não sei se vou usar. Vamos ver se eu vou usar ou não. Propagando-se no ar a uma velocidade de 340 metros por segundo. Atinge uma película plana com ângulo de incidência de 60 graus. Suponha que a película separa o ar de uma região que contém gás CO2, gás carbônico, no qual a velocidade de propagação é de 280 metros por segundo. Calcule o valor aproximado do ângulo de refração
e indique o valor da frequência do som no CO2. Para! Olha só. O que eu sei em relação ao ar? Em relação ao ar, a velocidade V1 de propagação é 340 metros por segundo. A frequência dessa onda, F1, é de 6 vezes 10 elevado ao cubo Hz. O ângulo de incidência, ele é de 60 graus. Maravilha! Agora eu vou passar para o CO2. O que eu sei em relação ao CO2? A velocidade 2 é de apenas 280 metros por segundo. A frequência F2 a frequência é constante. Vou mudar a cor da tinta. A frequência é constante. Ela não muda. Ela vai continuar 6 vezes 10 elevado ao cubo Hz. E qual vai ser o ângulo de refração lá no segundo meio? Repare que eu já matei uma parte da questão. Calcule o valor aproximado do ângulo e indique o valor da frequência. A frequência eu já sei. Está faltando apenas o ângulo. Vamos lá. Vamos nessa. Mais uma vez, Snell nele. V1 sobre V2 é igual a lambda 1 sobre lambda 2, que é igual a seno de I sobre seno de R. Amor de minha vida, eu não vou aproveitar a meiuca. Eu não vou aproveitar o comprimento de onda. Aqui não me interessa. Eu não estou falando disso. V1 sobre V2 é igual a seno de I sobre o seno de R. A velocidade V1 é 340, a velocidade V2 vale 280, o seno de I é o seno do ângulo de 60, sobre o seno de R, que eu adoraria saber. Vou fazer a simplificação. Dá ainda para dividir tudo por 2, por 2, 17 aqui e 14 aqui. Fechou. Ficando assim, ó, puxa para cá, que o espaço está acabando. 17 sobre 14 é igual a seno de 60, raiz de 3 sobre 2, sobre seno de R. Vou multiplicar cruzado. 17 seno de R é igual a 14 raiz de 3 sobre 2. Nesse caso, dá para simplificar. Eu posso dizer que 17 seno de R é igual a 7 vezes raiz de 3. Deixa eu ver quanto dá 7 vezes raiz de 3. Isso aqui vai dar 17 seno de R, tá apertado. Isso é 12,12. Saiu. Então, o seno de R vai ser igual a 12,12 por 17, que vai dar, adivinha, adivinha, adivinha. O seno de R é aproximadamente 0,71. Isso aqui é aproximadamente raiz de 2 sobre 2. Fala pro tio, fala pro tio. Quem tem seno raiz de 2 sobre 2? Exatamente isso. Seno raiz de 2 sobre 2 é seno de 45 graus. Matei a questão. A frequência é a mesma e o ângulo de refração é de aproximadamente 45 graus. Fechado? Tudo bem? E vamos a The Last of the Day, questão gostosinha. Acompanha com o tio Manu. Essa questão é antiquíssima, é da UF, Rio de Janeiro. Um raio luminoso, propagando-se no meio A, atinge a interface entre os meios A e B, conforme esquematizado na figura. As linhas tracejadas representam as frentes de onda associadas ao raio. E a distância entre elas é o comprimento de onda. Olha o que ele está falando. A distância entre elas é o comprimento de onda lambda. Sabe-se que o tempo que a luz leva para percorrer uma certa distância em A é menor que o tempo que ela leva para percorrer a mesma distância em B. Para tudo. Sabe-se que o tempo que a luz leva para percorrer uma certa distância em A é menor que o tempo que ela leva para percorrer a mesma distância em B. Se em A o tempo é menor, é porque a velocidade em A é maior. Olha, de novo, aqui eu tenho uma velocidade A, aqui eu tenho uma velocidade
B. Ele está falando aqui de maneira indireta que a velocidade A é maior que a velocidade B. Ele está falando de maneira indireta que a velocidade B é menor que a velocidade A. Guarda isso. Guarda isso. A velocidade B é menor. A propagação da onda refratada no meio B é corretamente representada pelo diagrama. Amor de minha vida, a velocidade ao passar de A para B está diminuindo? Está. Então, obrigatoriamente, o ângulo também vai diminuir. Obrigatoriamente, essa onda vai se aproximar ou se afastar da reta normal? Exato, vai se aproximar da reta normal. Então, olha o item A. Pode isso, Arnaldo? Pode. Olha o item D de jeans. Pode. Olha o item E de Emanuel. Pode. Olha o item B. Não pode. Aqui, o raio está se afastando da reta normal. Não vai rolar. E aqui, em C, não vai rolar. Por que não vai rolar? Porque não está havendo desvio. Então, isso aqui não pode. Eu só posso marcar os itens A, B e D. Agora, eu não marcaria o item A. Por que eu não marcaria o item A? Pelo seguinte, se você reparar, essa distância aqui está sendo igual a essa distância aqui. Então, eu estou percebendo que a distância entre as linhas tracejadas não está mudando. Só que essa distância, ela corresponde ao comprimento de onda. E, amigo, pensa comigo. V é lambda vezes F. A frequência permanece constante. Se a velocidade diminuir, o comprimento de onda também tem que diminuir. Ou seja, essa distância entre os tracejados tem que diminuir. Então, isso me leva a marcar a letra D. Não entendi, tio. Calma, eu explico de novo. Preste atenção. Agora de maneira mais detalhada. Quando você desenha uma ondinha, você faz dessa maneira aqui, ó. Essa ondinha é uma ondinha periódica. Isso aqui é uma vista lateral da onda. Agora, e se eu quiser olhar essa onda ou por cima ou por baixo, não necessariamente nessa ordem? E se eu quiser olhar essa onda por cima? Como é que eu vou fazer a distinção do que é crista e do que é vale? Normalmente eu crio um padrão para cristas e vales. Normalmente eu coloco linhas cheias e tracejadas se alternando. Aqui ele usou linha tracejada. Então toda a crista é representada por linha tracejada. E naturalmente todo o vale vai ser representado por linha cheia. Você que é profundo conhecedor de onda, sabe que a distância entre duas cristas consecutivas é chamada de comprimento de onda. Maravilha? Então, a distância entre linhas tracejadas ou com outra cor, linhas cheias, é o comprimento de onda. Beleza? Tudo bem? É por isso que essa distância aqui é o lambda. Belezura? Agora, de novo, again, nós sabemos que a velocidade em B é menor. Então, o ângulo em B tem que ser menor. Se o ângulo é menor, o comprimento de onda é menor. Por quê? Por dois motivos. Um que eu já expliquei. V é igual a lambda vezes F. Com F constante, uma vez que a velocidade diminui, o comprimento de onda diminui também. Um outro aspecto matemático também pela lei de Snell. V1 sobre V2 é lambda 1 sobre lambda 2, quase que não saiu, é seno de I sobre seno de R. Amor da minha vida, você não sabe que a velocidade diminui? Você não sabe que o ângulo diminui? Então, o comprimento de onda também vai diminuir. Resumo da ópera. Se a velocidade diminuiu, a onda tem que se aproximar da reta normal. E ainda, a distância entre as linhas tracejadas tem que diminuir, porque esse lambda aqui em B, ele tem que ser menor do que o lambda em A. É por esse motivo que eu fixo o meu olhar e marco a letra D de jeans. Essa é a resposta, então. Vou parar por aqui, a aula já está meio grande, valeu a pena porque valeu a pena, valeu a pena, Aproveita a sua felicidade com essa música, já dá o like, já dá o curtir, já dá o gostei, compartilha.
compartilha, se inscreve no canal para ficar legal. Até a próxima videoaula, não sai daí do canal. Vai assistindo aí outras aulas até eu voltar com outro fenômeno ondulatório, provavelmente interferência de ondas, tá? Assunto que cai muito em Enem, ERG, etc, etc, etc. Beijo do gordo, até a próxima. Tchau!